Todas as magias em Dungeons & Dragons têm áreas de efeito, seja um ponto, uma criatura, e no livro do jogador temos aqui as regras das áreas de efeitos, mas como são a linha, o cone, o cubo, a esfera, o cilindro. Porém, se você joga D&D com grid e miniaturas ou algum tipo de token, você vai ter algum tipo de problema uma hora, caso a caso, sobre as áreas da magia. Sempre tem uma galera que pensa de uma forma, outro pensa de outra. No livro do mestre, a gente tem uma regra de como usar as áreas de efeito em um grid, que é uma regra muito simples, muito bobinha. Na minha opinião, foi feita de maneira muito preguiçosa. Nas edições anteriores era muito melhor. Esperamos no One D&D se vai ter uma regra mais consistente disso. Porém, graças a Deus, no livro do Xanatar temos duas opções que deixam mais complexo as áreas de efeito no grid. E lá temos duas opções, uma mais tática, que é a minha favorita, e outra mais rápida, para quem gosta de agilidade, mais amada aí por quem joga presencial. Eu vou apresentar para vocês. Se você não me conhece, eu sou Strongholder. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui nessa merda, cara. Seja daí o criador de conteúdo BR. Aqui a gente faz análise de material novo, falar das regras, tudo de D&D aqui comigo, beleza? Vamos falar mais sobre essa polêmica. E eu quero saber qual que é a maneira que vocês usam depois da vinheta. Certo. Como vocês podem ver, cada área de efeito tem um ponto de origem, assim como está mostrando aqui na imagem. O ponto de origem é da onde começa a magia. Por exemplo, a linha é uma das extremidades. O cone é uma das extremidades, mas a mais fechada, né? O cubo é uma das faces, a esfera é uma das tangentes e o cilindro é uma das faces do círculo. Ao centro dela, é claro, né? Algumas edições passadas, na hora de a gente colocar isso no grid, era muito ok. Porém, no Guia do Mestre, ele sugere a gente usar literalmente círculos, né? Considerar círculos na parada, né? E a gente acaba tendo um problema que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou abrir o Foundry. Temos aqui o Enzo, nosso aprendiz de mago aqui. E ele tá com alguns pergaminhos aqui de bola de fogo. E ele vai usar aqui esses pergaminhos de bola de fogo nesse kobold, que calma, nenhum kobold vai se ferir aqui nesse teste. A magia bola de fogo diz que o raio do círculo que ela faz é de 20 pés. Então, aqui temos um círculo de 20 pés, como podemos ver então, tem 20 pés aqui para linha vertical, 20 pés na linha horizontal. Porém, como o grid do D&D é quadriculado, não tem como a gente fazer um círculo de verdade num quadrado, apresentado dessa maneira, de como é a forma geométrica. Por definição, um círculo ele tem o raio igual em qualquer parte dele. Nas diagonais, como podemos ver aqui, não tem 20 pés, porque é um quadrado, né? É complicado mesmo. Então, nas edições passadas, era a maneira mais correta, que os círculos eram desenhados de forma quadrada. Essa, infelizmente, não é a maneira mais justa. Você vai acabar perdendo bastante área de efeito, o tanto de quadrado que a gente está perdendo aqui. O livro do mestre sugere que, assim como nessa imagem, todos os quadrados que sejam afetados pela metade ou maior, né, pela linha dos círculos, vão fazer parte da área de efeito. Como você pode ver, esse quadrado aqui, ele faz parte da área de efeito, já que é mais de 50%, aqui 50%, 50%, então é afetado. Já esses daqui da diagonal não são afetados porque não é mais de 50%. Essa é a regra do livro do mestre, que é muito bobinha na minha opinião. Ela não é a mais justa para os jogadores, a verdade é essa. No livro do Xanatar nós temos duas opções aí, como vocês podem ver, eu vou ler aqui para vocês. A regra do livro do mestre funciona, mas pode exigir uma grande quantidade de decisões caso a caso. Essa seção aqui do livro do Xanatar oferece duas alternativas para determinar a localização exata de uma área, o método de modelos e o método de marcadores, é como foi traduzido. Ambos assumem o uso de grids e miniaturas de algum tipo, devido a esses métodos poderem gerar resultados diferentes para a quantidade de quadrados presentes em uma área. Recomenda-se que não sejam combinados. Use exclusivamente aquele que você e os seus jogadores julgam melhor. Então temos duas opções aqui, uma mais voltada para esse sentido, que é mais simples, né, usando modelos, que na minha opinião é melhor para quem joga presencial, ali tem um modelinho, vocês jogam com miniatura, com tudo, põe o modelinho ali rápido, ou com marcadores, que também funciona no presencial. O marcadores é muito mais fácil para jogar
em VTT, seja Roll20, Foundry, o que quer que você use para jogar RPG, mas no grid presencial também funciona. Nós vamos conversar sobre os dois métodos, começando com o método de modelos, né? O método de modelos, como diz o nome, né? Você literalmente vai usar formas geométricas que você pode fazer com cartolina, plástico, você pode comprar também, é muito comum ter, e você vai guardar esses modelos para áreas de efeito. O livro do Xanatar dá até uma referência aqui para você fazer um modelo. Ele sugere aqui que a cada 1,5 metro de área equivale a 2,5 centímetros do modelo. Isso para quem joga no sistema métrico, né? Para quem usa pés, como eu, ele sugere que a cada 5 pés de uma área equivale a 1 polegada do marcador. E aí, como vemos na imagem aqui, temos os marcadores sendo usados em ação. Basicamente, você vai usar a sombra para determinar se a magia está afetando ou não as criaturas ou um objeto. A diferença da regra do livro do mestre e a do método de modelos aqui do Xanatar é que qualquer quadradinho que seja parcialmente afetado pelo modelo vai ser afetado pela área de efeito da magia. Então, como podemos ver, todos esses quadradinhos que estão tangenciando vão ser parte do efeito. Então, como vocês podem ver, eu estou riscando aqui todos esses quadrados que eu risquei em azul vão fazer parte do efeito da bola de fogo. Muito mais justo do que a regra do Dungeon Master Guide, né, que está tirando muita área de efeito aqui dos conjuradores. 12 quadrados ainda você está perdendo, só que você está perdendo muito menos. O Critical Role, eles usam esse método aqui de marcadores. Eles têm vários círculos lá, círculos com raio de 20 pés, de 30 pés, 60 pés. Então você pode fazer esses modelos, é legal. Mas eu particularmente não gosto, não é o meu estilo de jogo. Eu gosto de algo mais tático. Como o grid é quadriculado, eu prefiro o segundo método abaixo. O método acima é muito mais rápido, porque você botou, viu a sombra, tá, aqui vai ser afetado esse, pronto. Já o método de marcador é um pouco mais justo para o player. Eu, particularmente, nas minhas mesas, jogando ou mestrando, eu prefiro esse daqui. Mas também não vou desmerecer os marcadores, não vou falar mal não. Já o método de marcadores, ou método de Tolkien, como é escrito aqui, o Tolkien Method, eu vou ler aqui pra gente. O objetivo desse método de marcadores é fazer com que as áreas sejam táteis e divertidas. Para usar esse método, pega alguns dados ou marcadores, ou caneta mesmo, você pode feijãozinho, você pode colocar no grid. Eu gosto muito de usar o grid, que você consegue usar aqueles canetões e depois apagar com álcool, muito bom. E aí, como que funciona de certa forma? Cada quadrado de 1,5 metro ou de 5 pés, seja qual sistema que você use, de uma área de efeito, torna-se um dado ou um outro marcador que você posiciona no grid. Cada marcador deve ser colocado dentro de um quadrado e não sobre uma interseção de linhas, como é na regra do Dungeon Master Guide e na regra aqui dos métodos de modelo. Se o marcador de uma área estiver em um quadrado, este quadrado está incluso na área de efeito. Simples assim. Então vamos lá, usando os círculos no Tolkien Method, né, do método de marcador. Vou ler pra gente aqui. Esse método representa tudo com quadrados, como era nas edições antigas, o que torna quadrada uma área de efeito circular, seja ela uma esfera, cilindro ou raio. Por exemplo, um raio de 3 metros da magia Coluna de Chamas, que possui um diâmetro de 6 metros, é representado por um quadrado de 6 metros de lado, conforme mostrado no diagrama 2.3, que é esse daqui. O diagrama 2.4 mostra a mesma área contendo uma cobertura total. Então tem um pilar aqui que acaba não afetando ali a parte da magia. Mas como seria exemplificando, né? Esse círculo de 20 pés, no método de marcadores, né, no Tolkien Method, não seria assim, mas seria assim. Isso daqui é um círculo de 20 pés. Como a gente pode ver, o sistema 2D quadriculado é a maneira correta de desenhar círculos. Como você pode ver, 20 pés para cada lado. Seja as diagonais, seja as linhas horizontais e as verticais. Seja para você desenhar auras, que são círculos, áreas de efeitos, de como magia bola de fogo, essa seria a maneira correta do Enzo castar uma bola de fogo centrada no kobold. Supondo que existiam múltiplos kobolds aqui, ele quer acertar esses, ele não acertaria os outros. Só que, como a regra é escrita, é para acertar, porque um círculo ele deve ter a mesma distância do raio em todas as partes dele. Outra coisa que muda muito são as magias de cone.
No método de marcadores, como a gente pode ver, cone de 15 pés, como por exemplo Burning Hands, né, mãos flamejantes, dificilmente acertaria essas 3 criaturas. Isso fica muito caso a caso, né? Esse é um dos motivos que eu não gosto muito desse tipo de método. Você vai lá, posiciona, vê se na sombra ali, onde que faz para conseguir pegar, e aí beleza. Parte do quadrado em que contém a sombra do marcador vai fazer parte do efeito. Você pode também colocar na superfície, né? Caso, sei lá, você use tampinhas de garrafa ou toqueis circulares, como eu uso presencialmente. Às vezes é até mais fácil do que você usar a sombra, né? Aqui no Brasil não é todo mundo que joga com miniatura, é muita pouca gente. Já aqui nessa imagem, nós temos aqui o exemplo de como seriam cones no método de marcadores, no Tolkien Method. Eu vou ler aqui para vocês. Então o cone, agora, ele não vai ser representado pela sombra, ele vai ser representado por fileiras de marcadores estendendo-se no grid a partir do ponto de origem. Então o ponto de origem sempre vai ser um quadrado afetado só, a não ser que você escolha que o quadrado que você está vai ser atingido pelo ponto de origem. Pode ser que é uma possibilidade se você quiser. Eu vou demonstrar isso daqui a pouco no Foundry. Nas fileiras, os quadrados tocam-se lado a lado ou quina a quina, né, diagonalmente, conforme mostrado no diagrama 2.5. Para determinar a quantidade de fileiras de um cone, divida a sua largura por 1,5. Por exemplo, um cone de 9 metros contém 6 fileiras. Ou se você usa o sistema de pés, igual eu, para determinar o número de fileiras de um cone, divida por 5, por exemplo, um cone de 30 pés contém 6 fileiras. Então, como podemos ver, o primeiro quadrado, que é o ponto de origem que ele decidiu aqui, vai ser uma fileira, depois 2, 3, 4, 5 e 6. Totalizando, temos 6 fileiras aqui, né, de quadradinhos. E aí você pode escolher qual lado que vai se estender. Vou desenhar aqui no grid, vamos supor que o Enzo vai conjurar aqui mãos flamejantes. Ele pode marcar esses 2, ou poderia marcar o outro também. Já do outro lado ele poderia marcar esses 3, o que não faz muito sentido, mas ele poderia. Vou tirar os inimigos aqui para a gente fazer uma demonstração melhor. Outra opção seria você querer ser atingido pelo mão flamejante, né? E aí você atingir esse quadrado como ponto de origem. A segunda fileira, que tem que conter 2 quadrados, já poderia ter esses 2 quadrados aqui. Aí a terceira fileira, que é de 15 pés, você pode estar escolhendo. Você poderia marcar esse quadrado, você poderia marcar este quadrado. Tudo isso é válido pelo método de marcadores. Pode ver, não muda muita coisa, né? A diferença é que você sempre vai saber quantos quadrados vão ser afetados pela magia. No caso aqui de Burning Hands, sempre vão ser 6 quadrados. Seja você escolhendo qual vai ser ou não. Outra possibilidade, olha só, que mostra aqui no livro do Xanatar, é você fazendo ao contrário, olha só. A gente pode ver aqui na ilustração que ambas as ilustrações são um cone de 30 pés. O primeiro é da maneira que todo mundo usa, né, a mais tradicional, ele já começando e alargando ao final. Já o outro ele começar bem largo e diminuindo aos pontos. É a mesma coisa, 6 fileiras, 21 quadrados, 6 fileiras, 21 quadrados. Isso dá muito mais possibilidades. Por exemplo, magia Burning Hands é muito ocasional ali, de você pegar muitos inimigos, de ser bem efetiva. Claro que vai acontecer, mas dessa maneira, quando você tem mais possibilidades de usar um recurso, que é o cone, que as pessoas acabam achando é um pouco mais fraco que as outras formas, fica muito mais divertido, cara. Então, por isso que nas minhas mesas, esse método aqui de tokens é o meu favorito. Se vocês nunca jogaram dessa maneira, convido vocês a experimentar. Começa com uma one shot, joga uma sessão assim para vocês verem se vocês gostam ou não. Se vocês acharem que demora muito e não gostarem, volta pro método de marcador, não tem problema. Só que é questão de tempo, né, para você se adaptar a uma coisa nova. Uma coisa, né, para facilitar, é já antes de ser o turno do conjurador, ele já ir pensando que magia que ele vai conjurar e ir pensando onde que ele vai conjurar, né? Já pensando mais ou menos. Você sabe que, pô, Burning Hands são 6 quadrados. O conjurador conhece a magia, ele deveria conhecer pelo menos, né? Magia nova pode ser um caso à parte, mas ele já vai se familiarizando ao longo do tempo. Ele já conjurou Burning Hands umas 3 vezes, ele sabe que aquela magia vai afetar 6 quadrados. Então ele já vai de cabeça marcando, seja presencial no grid, já marcando aqui, mestre, conjura Burning Hands. Tá bom, então onde que você vai jogar essa magia? Vamos supor que os kobolds estão todos colocados dessa maneira. O Enzo pode se colocar aqui, ele arrasta para o lado e fala, mestre, eu vou atingir esse quadrado, esses 2, aí depois eu vou atingir esse e esse. 6 quadrados, ele já afetou 4 inimigos. Isso é muito legal. Eu não vou demonstrar todas as possibilidades que poderiam acontecer, mas
as magias de cone se tornam muito mais interessantes aqui no Tolkien Method. Me diga você joga usando o método de template, você usa o método de marcadores? Não gosta? Por quê? Quero saber, estou muito curioso. Diz aí nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui e obrigado você que assistiu até agora. Até a próxima, molecada. Valeu!